Oi gente, tudo bem? Hoje nós vamos falar de uma das partes mais importantes da propriedade intelectual para a engenharia, que é a patente de invenção e modelo de utilidade. Esses dois estão previstos também na Lei 9279 de 1996 e tem algumas características peculiares que a gente vai olhar hoje. Lembra vocês para darem uma olhadinha lá na nossa apresentação, que vai ter sempre algum detalhe a mais que talvez eu não consiga passar, porque eu preciso de muitos desenhos para passar sobre essa temática. Bem, vocês já conseguiram imaginar ou conseguem conceber o mundo sem telefone? Vocês sabem que o telefone foi inventado há menos de 200 anos? E sim, o primeiro telefone teve patente de invenção. E todas as alterações posteriores também tiveram. E foi por ter uma patente de invenção que provavelmente se acelerou o ciclo de proteção e de inovação em cima daquilo que hoje a gente conhece como sendo um telefone. Mas o que é uma invenção? Invenção é uma criação humana para uma solução de um problema técnico em um determinado campo tecnológico com aplicação industrial. Para que essa invenção possa ser protegida, é necessário que ela tenha novidade. Portanto, uma invenção que não esteja compreendida já no estado da técnica, ou seja, que pessoas já tenham acessado em qualquer lugar no mundo. Atividade inventiva, que é não ser óbvio para um técnico do assunto. Aplicação industrial também tem que ser possível de ser reproduzido em série. E suficiência descritiva. Quando é feita a redação da patente de invenção, essa redação tem que ser suficientemente clara para que uma outra pessoa a pegue e possa reproduzir aquela invenção. É isso que é uma invenção. E a invenção aqui no Brasil, ela é passível de proteção desde que ela seja obrigatoriamente registrada por meio de um depósito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial. E, ao se conceder a proteção, se concede para ela uma patente de invenção ou uma patente de modelo de utilidade. O que é essa patente, ou também chamada de carta patente? A patente é um título de propriedade que é temporário e é territorial, concedido pelo Estado, ou seja, pelo governo brasileiro, por exemplo, por força da Lei 9279, ao titular, para que este exclua terceiros sem a sua prévia autorização de fabricar, comercializar, importar, vender produtos ou processos relacionados à matéria protegida. Quais são os requisitos para eu poder proteger? Só retornando, e daí eu vou fazer uma diferença entre a patente de invenção e o modelo de utilidade. Para a patente de invenção, eu preciso de novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e suficiência descritiva. Porque a patente de invenção é aquela coisa, uau, algo que eu inventei. O modelo de utilidade, ele é um pouquinho menos. Eu vou ter como requisitos novidade, ato inventivo ao invés de atividade, melhoria funcional e aplicação industrial e suficiência descritiva. O que é esse ato inventivo e melhoria funcional? Enquanto na invenção eu posso fazer uma invenção para produto, processo, uso, tudo. No caso do modelo de utilidade, em regra, ele é aplicado para um objeto. E eu vou fazer uma melhoria funcional em um objeto já existente. Por exemplo, vou pegar aqui uma garrafa, que o Marcos vai me alcançar. Essa garrafa aqui especificamente, ela pode ser objeto de um modelo de utilidade. Como? Vocês estão vendo como é que eu abro isso daqui? Como é que era antigamente? Antigamente não tinha aquela outra lá que eu tinha que abrir dessa forma e eu não conseguia colocar a tampinha de novo. Ah, é uma coisa mínima. Sim, mas ela facilitou bastante. E a função dela de poder fechar novamente pode ser passível de proteção por um modelo de utilidade. Essa é a ideia. Eu não preciso de uma invenção, uau, imensa, mas algo que traga uma melhoria para um produto já existente. O que não é considerado invenção e, portanto, não pode ser protegido no Brasil? Dentre outros, eu vou citar alguns, tá? Descobertas, teorias científicas e métodos tradicionais não podem ser protegidos por meio de patente de invenção. Esquemas, métodos comerciais, obras literárias, o programa de computador em si, apresentação de informações, regras de jogo, técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos,
e o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados daquela forma na natureza. Isso não pode ser protegido porque não é considerado invenção, porque não tem novidade e não tem atividade inventiva nesses casos específicos. Algumas outras coisas, embora sejam, não são possíveis de serem patenteados no Brasil. Por exemplo, aquilo que é contrário à moral e aos bons costumes, à segurança e à ordem pública, substâncias para fusão ou fissão do núcleo atômico e o todo ou parte de seres vivos, exceto micro-organismos transgênicos. Então eu posso proteger micro-organismos transgênicos, mas eu não posso proteger macro-organismos transgênicos, tá? Então tem essa diferença entre o que não se considera invenção no Brasil e aquilo que, embora seja, não pode ser patenteável. Eu vou trazer para vocês, lá no nosso esqueminha, um exemplo de uma patente e estão destacados lá todos os elementos necessários para se redigir uma patente. Qualquer dúvida, vou estar à disposição. Titularidade e autoria no caso de patentes de invenção e modelo de utilidade. O direito, ele é conferido a quem deposita, ou seja, quem é o titular, proprietário da patente, que é aquele que vai ter o direito de explorar a patente, comercializar a patente e impedir que terceiros utilizem. Esse é o titular. Já o autor ou inventor é a pessoa física que realmente fez, originou aquele invento. Esse pode também ser o titular, mas, por exemplo, se você estiver trabalhando numa empresa, numa universidade, você vai ser inventor e você pode vir a ser remunerado pelo que você fez, mas você não vai ser o titular necessariamente, porque, por exemplo, a empresa pode depositar no nome dela. Bom, e daí nesse caso surgem dúvidas que são bem importantes para a nossa área, que são os contratos de trabalho. Se, por exemplo, a empresa contrata um pesquisador para desenvolver um novo equipamento, ele foi contratado para investigar e ele realmente cria esse equipamento. De quem vai ser a invenção? A invenção vai ser da empresa, porque ele já foi remunerado para isso. Agora, se a empresa contrata um office boy e nas horas vagas esse office boy desenvolve protótipos de uma máquina de cortar grama e consegue a patente, de quem que é essa patente? É dele, né? Porque ele não utilizou nada da empresa. Ele lá na casa dele estava lá desenvolvendo a máquina de cortar grama. Portanto, a patente pertence ao próprio office boy. Agora, se a empresa contrata um operador de fotocopiadora, tá? E ele também auxilia, no caso da empresa, na linha de produção. E ele acaba auxiliando no desenvolvimento de um processo mais otimizado na linha de produção. Como é que fica isso? Nesse caso, como foi ele que inventou, mas ele não foi contratado para isso. Só que ele utilizou os meios disponíveis pela empresa ou os meios disponíveis na universidade, sem os quais ele não teria chego a essa inovação, a patente deve ser conjunta. Portanto, uma parte vai pertencer à empresa e outra parte àquele inventor, que não havia sido contratado para isso. É assim que a própria lei de propriedade industrial determina isso. Finalizando essa aula, quais são os limites da propriedade intelectual no caso da patente de invenção? Primeiro, limite territorial. Uma patente ela vale para um país. Se você fizer a proteção em outros países, você vai ter que fazer um depósito para cada um desses países, ok? Outro limite, temporal. A patente de invenção, ela é concedida por 20 anos a partir da data do depósito. Portanto, eu tenho 20 anos para explorar com exclusividade aquele invento. Depois disso, ela cai em domínio público. Se eventualmente demorar muito para fazer a análise, eu vou ter mais 10 anos após a concessão. Se, por exemplo, levaram 17 anos para analisar, eu vou ter, após a concessão, mais 10 anos para poder explorar. No caso de modelo de utilidade, como é algo mais simples, a proteção é de 15 anos do depósito ou 10 anos da data da concessão. Além disso, há uma série de limitações legais que estão estabelecidas na própria lei, na 9279, e há limitações técnicas, tá? Que você não tem como, por exemplo, estender a proteção àquilo que está fora das reivindicações que estão lá descritas na patente. Outra limitação importante, a possibilidade de se conceder uma licença compulsória para um determinado produto
seja por abuso de direito ou abuso de poder econômico do titular, ou ainda por emergência nacional ou interesse público. É possível. Isso também se conhece vulgarmente como quebra de patentes, tá? Então é possível estabelecer um limite por meio da licença compulsória. E também, último limite, exaustão de direitos. A partir do momento que você coloca um produto pela primeira vez no mercado, o teu direito de propriedade intelectual acaba. E daí, por exemplo, eu posso revender o celular? Posso. E não preciso pagar royalties, né, para essa fabricante aqui. Por quê? Porque ela recebeu isso ao colocar o produto pela primeira vez no mercado. E é isso. Eu espero que tenha sido o abrangente possível dentro do limite de tempo de um vídeo e qualquer coisa, vou estar à disposição.